E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o All Skill, gente, e hoje eu vou trazer os resumos das eliminatórias. É isso mesmo. Meu que semana passada não teve vídeo, desculpa, erro meu, mas pelo menos teve algumas lives que eu comecei a fazer. E ainda bem que vocês estão gostando, tá até legal e divertido. E bem, eu vou começar a trazer praticamente resumo de várias coisas que aconteceram. Eliminatórias para a Copa do Mundo começaram, tivemos eliminatórias para Euro, alguns amistosos e, obviamente, ainda vai ter algumas coisas que vão terminar por aqui. Por exemplo, vou comentar até a Copa do Mundo de Basquete, que teve a finais, e nosso Djokovic sendo campeão do US Open. E eu vou começar já com o Djokovic sendo campeão do US Open, que sim, ele ganhou mais ou menos mais um título de Grand Slam, e esse aqui era mais ou menos o último, né, Grand Slam da temporada, né, do tênis, né, lembrando que só tem quatro grandes majors, né, do tênis, e o nosso Djokovic, ele conquistou os três, ele ganhou 3 de 4. Meu Deus do céu, ele praticamente quase fez uma varredura limpa de todos os grandes torneios de tênis. Foi espetacular. E ele com 36 anos, ele conseguiu ganhar quase tudo nessa temporada, velho. Esse cara é monstro, é um monstro. Mas vamos lá, né? Tipo, assim, vocês querem saber o único título que ele ganhou? Foi o Wimbledon, que inclusive eu até falei, né, que foi o Alcaraz que ganhou. E bem, e nessa final ele não conseguiu enfrentar o Alcaraz porque o Alcaraz perdeu na semifinal pro Medvedev, que foi inclusive o mesmo jogador que ele enfrentou em Wimbledon. Só que aqui foi diferente, o Medvedev ganhou do nosso Alcaraz e ele foi chegar nessa final para enfrentar o Djokovic, só que o Djokovic não deu nenhuma chance para ele, terminou 3 sets a 0 com parcial de 6-3, aí 7-6, e depois ele fechou mais uma vez com 6-3, praticamente garantindo seu 24º título de Grand Slam, praticamente se isolando do topo, né, de maiores conquistas de Grand Slam, né? Porque antes estava o Federer primeiro, aí depois o Nadal passou e agora o Djokovic atropelou os dois, está sozinho. Inclusive, o título que ele ganhou foi uma homenagem depois, quando ele fez a entrevista sobre o Kobe Bryant, né, que faleceu faz algum tempinho. A gente já conhece o Kobe Bryant. É praticamente uma inspiração para muita gente e serviu também de inspiração pro nosso Djokovic, que está aí, né? Mais um título para ele. Esse homem é incansável. Agora eu vou para a partida do nosso campeão, né, da Copa do Mundo de basquete, né, a FIBA, né? Tivemos a grande final entre Alemanha e Sérvia. Muito bizarro, é isso mesmo. A Sérvia que ganhou do Canadá na outra final, e a Alemanha conseguiu ganhar do time, vamos dizer, C ou D, né, dos Estados Unidos. Mas de qualquer maneira, os Estados Unidos, depois que foi enfrentar na disputa de bronze, perdeu para o Canadá. Então não adiantou nada. E aí ainda reforça ainda aquele diálogo do atleta, né, que falou que os Estados Unidos é campeão do quê? Campeão do mundo do quê? De nada. Campeão dos Estados Unidos, só pode ser. Mas tá aí, os Estados Unidos ficou em quarto lugar, não pegou nenhuma medalha e ficou com o Canadá. E a grande final, tivemos uma grande surpresa, porque, bem, se a Sérvia era cotada como uma das grandes favoritas, né? Assim, praticamente do top 3, assim, ele era o terceiro, porque muita gente estava acreditando ou é Canadá ou Estados Unidos. E aí a Sérvia estava vindo por trás, junto com a Espanha. Só que a Espanha foi eliminada na fase de grupos, aí ficou com a Sérvia. E muita gente estava acreditando que poderia ser a Sérvia, porque a Alemanha estava chegando na sua primeira inédita grande final, né, de uma final de Copa do Mundo de basquete. Mas parece que o time que eliminou os Estados Unidos mostrou que é bem forte mesmo e conseguiu a grande conquista com o seu jogador, que muita gente acredita que na NBA não é grandes coisas assim, mas ele já foi interessante. Inclusive ele já ganhou até capa de thumb aqui no meu canal, que é o Dennis Schroeder. É isso mesmo, ele que terminou como MVP do torneio e fez uma final espetacular e conseguiu carregar a equipe para catapultar o primeiro grande título da Alemanha em um basquete, velho. Inacreditável. É inacreditável como um basquete na Alemanha agora se tornou algo espetacular, porque
né? O futebol está em declínio e eu vou falar daqui a pouco, depois, falar o que aconteceu com a nossa Alemanha no futebol, porque foi uma vergonha total. Mas tudo bem. Terminando aqui, parabéns para a Alemanha, grande campeão da Copa do Mundo de basquete. E bem, eu vou começar então, vamos para as eliminatórias e depois para as eliminatórias da Euro. Eu vou começar pelas eliminatórias da Copa do Mundo, aqui no Conmebol, porque praticamente é a única. É a única confederação que começou os seus jogos de eliminatória, né? Enquanto as outras confederações, né? Outras regiões, só fazendo amistoso, ou como na Europa eu falei, eliminatórios para a Euro. E bem, começando então, vou falar de alguns jogos que pra mim não são importantes. Por exemplo, Paraguai e Peru terminou 0 a 0, então nada importante pra se falar. Já eliminamos um. Tivemos a vitória da Argentina em cima do Equador, os nossos campeões do mundo. A Argentina começou com o pé direito com gol de óbvio. Quem? Lionel Messi. Lionel Messi fazendo mais um gol de falta. E ele praticamente já entrou no seleto grupo de top 5 maiores goleadores de cobrança de falta na história. Ele só está praticamente atrás de lendas do futebol brasileiro. Literalmente só tem atrás de lendas do futebol brasileiro. Como ele tá tipo atrás do Ronaldinho, na verdade ele tá empatado com o Beckham, né? Ele empatou agora com o Beckham. Mas ele tá atrás do Ronaldinho, atrás do Zico, obviamente, do Pelé. O Pelé batia muita falta. E obviamente o primeiro colocado, que está ainda muito isolado, que é o nosso Juninho Pernambucano. Mas é bem provável que o Messi pode chegar bem perto desses números aí. Mas tá aí. E bem, tivemos outros jogos também que aconteceram quinta-feira, na verdade só tem mais um. Foi Colômbia contra a Venezuela e a Colômbia ganhou por 1 a 0. O gol foi feito pelo Borré, o Rafael Borré, que joga no Eintracht Frankfurt. Foi o único gol da partida que aconteceu contra a Venezuela. E para fechar, obviamente, os dois jogos que aconteceram na sexta-feira. Tivemos o Uruguai macetando o Chile por 3 a 1. Tivemos os gols do Nicolás de la Cruz, que joga pelo o River Plate e está sendo sondado por várias equipes aqui no Brasil. Ele marcou os 2 gols. E tivemos o gol do Federico Valverde, o craque do Real Madrid, que na verdade agora virou reserva, inacreditável. Mas também, porque o Bellingham entrou, aí ele perdeu a posição. E obviamente tivemos a nossa seleção brasileira, que praticamente massacrou a Bolívia. A Bolívia que não teve nenhuma chance, 5 a 1, Tivemos 2 gols do Rodrigo, tivemos gol do Rafinha e tivemos 2 gols do Neymar, que inclusive perdeu um pênalti, mas tudo bem, porque o Neymar marcou os 2 gols e obviamente se tornou o maior artilheiro da seleção brasileira, ultrapassando o Pelé agora com 79 gols marcados. E obviamente a única coisa ruim que aconteceu nesse ataque, que obviamente o Richarlison passou em branco de novo, como ele sempre passa. Esse cara desiludiu todo mundo. Desiludiu não, iludiu todo mundo na Copa do Mundo depois daquele golaço de voleio. Depois o futebol dele desapareceu, porque assim, no clube do Tottenham ele quase não faz nada, e aqui na seleção também não faz nada, literalmente. Aí ficou dessa maneira mesmo. E a Bolívia até que marcou um gol com o Vitor Abreu e ficou dessa maneira, 5 a 1 lá no Pará, no Belém, praticamente maravilhoso, E se eu não estiver enganado, amanhã já vai ter os segundos jogos, da fase eliminatória, Vai ter a Argentina contra a Bolívia, Só que a Bolívia vai jogar lá na altitude. Não sei se a Bolívia consegue surpreender a Argentina, mas obviamente a Bolívia aqui nas eliminatórias é sempre um saco de pancada, Vamos também Equador contra o Uruguai, Venezuela contra o Paraguai e na verdade todos os jogos vão acontecer na terça-feira. Agora eu reparei, porque vai ter Peru contra o Brasil e Chile e Colômbia. Todos os jogos acontecendo amanhã. Inclusive o jogo da Argentina contra a Bolívia vai ser o primeiro deles, que vai acontecer às 5 horas da tarde. E bem, eu vou comentar agora sobre as eliminatórias da Euro. É isso mesmo, Enquanto eu falei, só existem as eliminatórias da Copa do Mundo, só da Conmebol, Enquanto os outras nações estão fazendo só amistosos. A Europa está fazendo eliminatórias e eu vou comentar algumas delas, É porque, infelizmente, tem algumas partidas que estão rolando ainda e amanhã ainda vai rolar, Por exemplo, tem algumas partidas que estão acontecendo hoje, inclusive no horário que eu tô gravando vai rolar já, daqui a pouco algumas partidas e vão terminar também, já. Então vai ser um pouco complicado de comentar sobre elas, Mas assim, só passando assim, obviamente eu não vou comentar todas as partidas, porque obviamente tem alguns países muito aleatórios que vocês nunca nem ouviram falar, por exemplo, Gibraltar ou San Marino,
Obviamente vocês não têm ideia, então eu vou comentar apenas algumas partidas umas seleções que eu diria que estão cotadas para serem favoritas para ganhar a Euro, né? Por exemplo, eu vou comentar, por exemplo, a partida da seleção da Holanda, que conseguiu derrotar a Irlanda ontem, de virada, inclusive, né? Eles estavam perdendo por 1 a 0 lá na Irlanda, só que aí depois eles conseguiram a virada. O Dumfries, né? O lateral direito da Holanda, né? Que inclusive nessas duas últimas partidas aqui da Euro, jogou muito com a seleção. Ele tá jogando pra caramba, tá sendo o protagonista. Quem diria um lateral direito sendo o protagonista, né, da equipe da Holanda, que tem tantos jogadores talentosos. Ele tá sendo o principal, né? E, bem, tivemos também algumas partidas interessantes, por exemplo, Inglaterra contra a Ucrânia, que aconteceu no sábado, terminou 1 a 1, né? A Ucrânia começou na frente com o Zinchenko e depois o Walker, depois de, sei lá, mais de 70 jogos pela seleção, ele marcou seu gol, e sim, se vocês perceberam, gols saíram nos pés de laterais nessa partida. Muito interessante para se falar, né? Tivemos a Macedônia do Norte conseguindo empatar de novo com a Itália. Meu Deus do céu! Para vocês verem como tá a decadência do futebol italiano, né, velho? Inclusive, só lembrando para vocês que a Itália mudou de técnico, né? Agora é o Spalletti, que foi campeão com o Napoli na atual campeonato italiano, né? E agora ele assumiu a seleção da Itália. Mas a Itália não conseguiu vencer de novo a Macedônia do Norte. Que loucura, né? Loucuras. Mas, se vocês estão pensando, vou comentar de Portugal. Portugal que ganhou da Eslováquia. Tivemos vitória espetacular da Suécia em cima da Estônia, 5 a 0. A Azerbaijão perdeu para a Bélgica ganhou por apenas 1 a 0. E também, obviamente, tivemos até algumas seleções legais, como por exemplo a Espanha massacrando a Geórgia que também seleção qualquer, 7 a 1 para cá, maravilhoso. E obviamente o nosso principal time, que é a França, que, né, enfrentou a Irlanda. Só que isso aí foi na quinta rodada, né? Esse jogo da Holanda contra a Irlanda foi na sexta rodada, para vocês verem como que tá bizarro, porque o que tá acontecendo agora são jogos da sexta rodada. E a sexta rodada aconteceu ontem, num domingo. E no sábado tinha rolado a quinta rodada. Tá tipo um monte de jogo rolando ao mesmo tempo. Praticamente parece que não tem fim essas loucuras. Mas só afirmando que a França tá jogando muita bola e não vai jogar a sexta rodada, porque vai ter um amistoso contra a seleção da Alemanha amanhã. Eu acho que provavelmente é amanhã que vai rolar esse jogo contra a Alemanha. E eu vou comentar, obviamente, da seleção alemã. Porque a seleção alemã resolveu enfrentar um amistoso contra o Japão. Sim, o Japão que foi o responsável por dar a primeira derrota e que praticamente resultou na eliminação da Alemanha na Copa do Mundo 2022. Né? Lembrando que a Alemanha começou ganhando o jogo da Copa de 2022, só que tomou a virada. E o Japão fez aquela campanha muito espetacular na Copa do Mundo. Sim, perdeu já nos oitavos de finais para a Croácia, mas foi até os pênaltis, né? Foi até muito bom, digamos assim. Mas assim, o Japão foi enfrentar de novo a Alemanha. Inclusive a Alemanha jogou em casa, lá em Wolfsburg. Lembrando que a Alemanha não vai jogar as eliminatórias, só está jogando amistoso porque ela é anfitriã da próxima Eurocopa, que é 2024, que vai ser na Alemanha. E a Alemanha pensou, vamos tentar nossa revanche contra o Japão. E bem, no final deu tudo errado, porque o Japão foi vexatório, foi 4 a 1. 4 a 1 da seleção japonesa em cima da Alemanha, né? Literalmente a Alemanha levou um tapa na cara, literalmente, do Japão, que jogou pra caramba. Nossa, o Japão criou várias chances, perdeu um caminhão de gols, obviamente, mas jogou o fino do fino. Inclusive, um dos destaques do Japão foi o Takefusa Kubo, né, que está fazendo um começo de temporada muito bom pelo Real Sociedad lá na Espanha, né. E assim, o principal jogador do Japão é o Mitoma, né, que inclusive ele ganhou, foi eleito um dos melhores jogadores do campeonato da Premier League do mês de agosto, né. Mas assim, nessa partida não fez nenhum gol, mas o Japão está indo muito bem porque tem uma nova... É uma seleção muito jovem, com um monte de jogadores talentosos e muito rápidos. Inclusive, como falei, o Kubo, que entrou no segundo tempo, ele fez 2 assistências no final e foi espetacular como que a seleção do Japão jogou e botou a Alemanha na roda, né? Simplesmente a Alemanha não teve nenhum
nenhuma reação. E inclusive no dia seguinte, depois do vexame que a Alemanha tomou, o Hans Flick, né, o técnico, né, agora ex-treinador da seleção da Alemanha, foi demitido e agora a Alemanha vai ter que ir à procura de um novo treinador. Digamos que nesse jogo contra a França eles vão botar um técnico interino. Então a situação está muito complicada para a seleção da Alemanha. A gente não tem ideia como que tá, porque depois que ganharam a Copa de 2014, eles acumulam várias e vários vexames. Tá complicado. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Esse aqui foi o grande resumão, né, desse fim de semana esportivo. Literalmente, como vocês viram, passei pro tênis, passei pro basquete e, obviamente, falando sobre os jogos das seleções pelo mundo todo. E, bem, é isso. E a gente se vê na próxima. Falou!